rede. Bola na rede. Bola na rede. Agora você vai entrar no mundo do esporte. Tudo o que você precisa saber sobre o seu time, o seu esporte favorito, as melhores competições. A equipe Bola na Rede entra em campo para dar um show de bola. No comando de Valdir Braz, Bola na Rede, uma grande jogada. Bola na rede. Uma grande jogada. É isso aí, boa tarde pra você, boa tarde Litoral Paranaense, boa tarde pra você que está na sintonia, na companhia da Ilha do Mel FM 90,3, a rádio que você vê. Olha, hoje o Valdir Braz está numa pequena folga, né? Nosso comandante aqui da equipe Bola na Rede. Eu vou comandar hoje o programa Bola na Rede a partir de agora aqui na Ilha do Mel FM 90,3. É isso aí. Olha, falamos aqui hoje de futebol brasileiro, futebol mundial também. Vamos falar um pouquinho do Rio Branco também e outras notícias do mundo da bola para você que está aí na sintonia da 90,3. Quero mandar um abraço, super abraço aí pro Valdir Braz. Tá começando o programa Bola na Rede. Aqui, Bola na Rede, com quem entende do negócio. 90,3. E já tem várias matérias chegando e você pode participar pela live da Ilha do Mel FM. Vai lá agora na live no Facebook, YouTube e tudo mais. A rádio que você vê em primeira mão para você aqui as notícias do mundo da bola, programa Bola na Rede. Mas quem está ao nosso lado aqui comigo hoje é ele, né? O comentarista aí, um dos melhores comentaristas do Litoral Paranaense, nosso companheiro Tiago Braz vai dar já o boa tarde para você que está aí na sintonia. Alô, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio do Mel, todos aqueles que vão começar a trabalhar, né? Vão pegar o plantão de 12 horas, aqueles que vão pegar o plantão daqui a pouco de 6 horas, os TPAs, os caminhoneiros, as pessoas que estão saindo dos seus trabalhos, estão em porta de loja. Então, todos os ouvintes da Rádio do Mel, que vamos falar de esporte, de que está rolando pelo Brasil, pelo mundo, vamos falar de Copa Paraná, né, sem definição da Federação Paranaense, se vai ter o campeonato ou não, até porque tem o interesse do Curitiba, que ficou na 5ª colocação do Campeonato Paranaense, briga para essa vaga, o interesse do Curitiba que não tem essa competição, para ele já ficar com essa 5ª vaga do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, que vem muito dinheiro, que dá muito retorno financeiro. Vamos falar isso muito mais sobre o Mundial de Clubes, o Chelsea, a equipe do Londres, chegando mais uma final, na primeira final de Mundial de Clubes também, o time do Luiz Henrique, o time do Dembélé, Vitinha, Luiz Mendes, jogador da equipe do Paris Saint-Germain, equipe que está fazendo um baita do Mundial. E vamos falar do Curitiba, né? Curitiba ontem, uma grande vitória contra o CRB empurrando o Curitiba para trás, fazendo quase 20 finalizações contra 13 da equipe do Curitiba. Curitiba com esse resultado, sabendo sofrer no estádio Rei Pelé, conseguiu 33 pontos. Com isso, chega a 9 pontos do 5º colocado, que é o Remo, que está com 24. Então, criando uma gordura na Série B, o Curitiba, que é o primeiro colocado, chega a 9 pontos do 5º colocado, que é uma situação muito interessante, até porque agora o Curitiba joga contra o Paysandu, que está brigando na zona de rebaixamento, e depois pega a equipe do Atlético e a equipe do Amazonas. Então o Curitiba pode encerrar a Série B e quem sabe com uma combinação de resultado até com 12, 15 pontos de diferença do 5º colocado, que seria muito importante já visando a próxima fase, o segundo turno da Série B do Brasileirão. Jean Paulo. É isso aí, ó. E lembrando também que Série B, hoje o Operário tem um jogo importante também contra o Vila Nova. Vamos falar daqui a pouquinho já. Olha, estamos na companhia de Veleiros Imóveis aí, a maior e mais completa imobiliária da região. Vende, compra, aluga, administra seu imóvel. Há mais de 35 anos pela população de Paranaguá e do litoral paranaense. Na Rua dos Cartórios 145, no Centrão Histórico, aqui de Paranaguá. Abraço aí para o João Arauto e também para o Dr. JJ Araújo, né, Tiago? Sempre aí na companhia também do programa Bola Rede. Também falamos aí em nome de Ariade Imóveis em Guaraxaba, no setor de imóveis. Você, paga com cartões em até 10 vezes e também 6 vezes no crediário. Ariade Imóveis, há mais de 30 anos trabalhando pela cidade de Guaraxaba
e também Colônias e Ilhas. Fone 3482-1254. Abraço aí pro filho do seu Arnaldo, Ariade Imóveis. Legal. Olha, vamos falar então, começar a falar do futebol aí. Ontem o Curitiba conseguiu a vitória. Lembrando também que nas lives hoje está o grande Samuel, o grande Samuca lá, líder das tardes aqui na Ilha do Mel FM, as tardes do litoral, é com ele, hein? Samuca, programa Radioatividade e Relíquia, tá certo? Grande Samuca, né, Thiago? Grande Samuca aí sempre mandando bem no Relíquia, no Radioatividade, mandando aquele flashback, um baita locutor, agora hoje também estava fazendo uma função, fazendo os flashes, as extras, flashes para a Rádio Ilha do Mel. Grande Samuel, amigão dele, meu cara, que eu acho super 10. O grande Nasser Bandeira e também o Presley, garotão. É isso aí. Olha, falando de futebol agora, abraço pro grande Samuel Dias aí, o grande Samuca aqui da Ilha do Mel FM. Ó, que é torcedor do Coxa, hein? Coxa, tá feliz da vida então, hein? Coxa Branca, torcedor do Alto da Glória, com Verdão e Verdão torcendo pro Curitiba e o Curitiba fazendo uma boa campanha. Daqui a pouco vamos começar a falar aí do Curitiba que venceu fora de casa. É verdade, o Curitiba conseguiu ontem uma vitória por 1-0 na reta final ontem do jogo, lá no Rei Pelé, lá em Maceió, em Alagoas, né? Gustavo Coutinho converteu o pênalti, né? Aos 44 do segundo tempo. Foi um jogo lá e cá também, né? Eu acompanhei o jogo ontem à noite, né? O CRB também teve várias oportunidades, os goleiros, né? Os goleiros das duas equipes aí fizeram boas defesas, né? E o jogo parecia que ia pro 0-0, né? Mas no finalzinho, lá no apagar das luzes, o Curitiba faturou esses 3 pontos lá no Rei Pelé, que é difícil jogar, né? Um campo pesado, né? Um jogo difícil, até o CRB, que eliminou a equipe do Santos, né? No mata-mata da Copa do Brasil na primeira fase. É uma situação complicada para você ver. Curitiba, o CRB, ele teve 60% de posse de bola e deu 30 chutes a gols contra 6 chutes do Curitiba. É aquilo que eu falo, o Curitiba tem uma defesa com muita qualidade. O Mozart não foi bem no Campeonato Paranaense, não foi bem na Copa do Brasil, mas conseguiu montar um setor defensivo interessante, né, Jean? Pra você ver, o próprio Maicon que foi desacreditado, Maicon que passou pelo Dinamo de Kiev, Maicon que passou pelo São Paulo, pela equipe do Cruzeiro, estava no Vasco da Gama, não estava tendo um bom momento. Curitiba acreditou, a Tricorp, que é a detentora da SAF do Curitiba, conseguiu trazer o jogador do Vasco da Gama. Hoje ele é um zagueiro fundamental. E ontem o Maicon, em mais de 20% de cruzamento na área da equipe do Curitiba, ele tirou todas, tanto ele quanto o Jaci. Do outro lado, o Curitiba foi lá, tirou o Jaci da equipe do Operário, jogador que era volante, foi para a categoria de base, surgiu no Atlético como zagueiro. O Mozart conhecia o atleta como zagueiro quando surgiu na base. Em 2020 passou pela equipe do Rio Branco, depois foi para o Cascavel, atuou na equipe do Operário 2 a 3 anos estava na equipe do Fantasma, vinha atuando como volante, mas ele tem essa qualidade. O Jaci tem a qualidade de correr para trás. Ele é um jogador muito veloz na parte de correr para trás, tem um bom posicionamento, tem um bom que consegue cabecear uma boa impulsão, tanto ele quanto o Maico. Do outro lado tem o Zeca, lateral direito, o Pedro Murisco, um goleiro jovem com muita qualidade, e o CRB ontem tentou esse cruzamento na área, não foi preciso, não conseguiu. Com isso o Curitiba, num lance isolado, conseguiu as penalidades e o Gustavo Coutinho fez o gol de pênalti e conseguiu a vitória. Curitiba já vinha vencido o Cuiabá por 2-0 dentro de casa, depois venceu o Atletiba dentro da Arena da Baixada, onde soube sofrer também, e conseguiu mais 3 pontos. Com isso, Curitiba chegou a 33 pontos, líder da Série B, e chega a 9 pontos do 5º colocado hoje, que é o Remo. Então, Curitiba criando uma gordura na Série B, agora vai jogar dentro de casa contra a equipe do Paysandu, depois pega a equipe do Atlético e encerra aí a Série B contra o Amazonas dentro de casa. Então, Curitiba pode chegar a mais 9 pontos aí e pode criar uma gordura interessante, já visando o segundo turno da Série B do Brasileirão. E também uma surpresa, né? Com o técnico Moser aí, o Curitiba trazendo essa vitória aí, também é a liderança da Série B. Outros times estavam cotados no começo da Série B, né? Até o próprio Atlético, né? Estava cotado aí a fazer uma boa campanha, e o Curitiba foi essa grata surpresa para o estado do Paraná, não é verdade, Thiago? Aliás, eu tenho o gol aqui, antes de você comentar aí mais sobre o jogo. Vamos ver se eu consigo colocar o gol que deu a vitória ontem para o Curitiba sobre o CRB. Estamos falando aqui da Série B do Campeonato Brasileiro.
Gustavo Coutinho, correu pra bola, parou, bateu! Gol! É do Coxa líder! Gustavo Coutinho! Vai, Bruno! Tá aí então, né, Thiago? O gol do Coritiba, então, aos 44 do segundo tempo, deu placar aí, placar final, né? CRB 0, Coritiba 1, mais uma vitória do Coxa. Um gol interessante, um gol de pênalti. O Coritiba, aquilo que eu falei, soube sofrer. É um time que ele tem um esquema tático definido com o treinador Moser, atua de uma forma dentro de casa, ele vai quase para um 4-3-3, com o De La Torre fazendo a função também. Josué, né? Josué, jogador número 10, que faz muito bem essa função pelo lado direito. Curitiba é uma equipe que cria muito, empurra seu adversário para trás. Já jogando fora de casa, é uma equipe que sabe sofrer, uma equipe que ela toda a vida, ela sabe sair no contra-ataque. Teve um lance no primeiro tempo, onde o CRB teve, no total do jogo, quase 30 finalizações contra a equipe do Curitiba. O Curitiba soube sofrer esse momento, não conseguiu chegar às redes a equipe do CRB, tanto o Daniel, a equipe do CRB também criou bastante, teve uma porcentagem de 67% de posse de bola, e o Curitiba chegando num gol de penalidade, bem parecido com o que aconteceu dentro da Arena Baixada. O Curitiba no mesmo formato, jogou esperando o adversário, quando teve a oportunidade, fez o gol, onde matou o Atlético naquela ocasião, que foi 1-0 para o Curitiba dentro da Arena da Baixada. Então o Curitiba vem fazendo essa estratégia de jogo, o Mozart tem o seu grupo na mão, é um treinador que não fez um bom campeonato paranaense, não fez uma Copa do Brasil, mas vem fazendo uma boa Série B, até porque esse mesmo Mozart que subiu o Mirassol, que hoje é o time da Série A do Campeonato Brasileiro, então está criando uma casca, conhece muito de Série B, e o Curitiba, por enquanto, é o líder da competição, com 33 pontos, merecido pelo que vem fazendo, e chega a 9 pontos do quinto colocado, que é o quinto, no momento, é o Remo. Tá certo. Olha, estamos falando aqui em nome de Churrascaria Cupim, o Cupim, né? Rodízio de carnes, estilo gaúcho, carne assada de primeira qualidade, buffet completo, com 12 tipos de saladas, 5 tipos de sobremesa também, batata frita, aipim, bolinho, tem mais lasanha, bolonhesa, agora nesse final de tarde aí, muito bom, né? Ficar pensando aí na Churrascaria Cupim. E todo sábado, imperdível feijoada com aquela carne, de primeira qualidade também, né? Filezinho, tem também um pedacinho de porco na feijoada, tem feijão para você, legal, na Ayrton Senna da Silva, 6.550 no Trevo do Parque São João. Abraço aí pro Nenê e pro Armando, né, Thiago? Aquele churrasquinho de primeira qualidade, o Cupim, né? Tem o buffet lá, a rapaziada gosta do buffet, tem o espeto corrido, daí tem no dia de semana a sopa, que o Samuel conheceu muito bem lá, provou a sopa lá na churrascaria aí o Cupim, então é muito interessante, você vai ali, sentido ao Parque São João, pela BR Ayrton Senna, chegando perto do Parque São João ali da rotatória, você já vai ver a primeira churrascaria ali, você vai ser bem atendido, e tem aquele coraçãozinho, tem aquela fraldinha, bom tem demais, aquela picanha, tem um espeto corrido muito interessante lá na churrascaria aí do Cupim. Bom demais sopa agora naquele friozinho à noite, né? Tomar aquela sopinha, bom demais, né? Churrascaria Cupim. Bem interessante lá. Aí dando abraço para todos os proprietários lá da churrascaria, que é bacana, né, Jean? Agora tem a feijoada também no sábado. Feijoada no sábado. Acompanha aquela feijoada bacana aí, quem gosta da feijoada, no sabadão, lá na churrascaria Cupim. Feijoada completaça, hein? Olha, Posto Paranaguá também, combustível com qualidade e procedência, troca de óleo, filtros, ótimo estacionamento para você, conveniência com tudo que você quer comprar, né? Aquele lanche salgado, super lavacar ainda para você deixar o seu carro bonito, no Posto Paranaguá, Avenida Gabriel de Lara, esquina Cabarão do Rio Branco. Abraço pro Luiz Cláudio, pra Isabelle, pro Luiz Carlos, pro Daniel, gerentaço lá da rede de postos, né? Para você, Cupim, e também Posto Paranaguá, né, meu amigo Thiago? O Posto Paranaguá, se quer uma boa gasolina de qualidade, o grande Daniel também é seu gerente, também toda a equipe dele lá do Posto Paranaguá, e você vai ali, você já faz aquele happy hour, vai na conveniência, e já faz aquele abastecimento, tem todo tipo de gasolina ali, tem metanol, fala com o Daniel ali, toda a rapaziada ali do Posto Paranaguá, Jean Paulo.
É isso aí. Para falar de Série B ainda, que estamos falando agora, né? Tem um jogo importantíssimo para um time paranaense hoje à noite, né? A partir das 19 horas, contra o Vila Nova. Vila Nova também um time encardido aí na Série B, sempre está lá para subir e não consegue, né? Vai enfrentar o Operário. O Operário tá vendo o fantasma, né? Que ele tá vendo o fantasma do rebaixamento da Série C. Tem que se comportar bem na Série B aí, o fantasma, né, Thiago? O Operário que estava com o Mingote fez um bom campeonato paranaense, né? Daí Vinícius, aí o Pivete, né? Tava com o Bruno Pivete. Aí o Bruno Pivete, que teve a sua história na categoria de base do Atlético Paranaense, vinha fazendo um bom trabalho, foi demitido, chegou o Alex conseguiu a sua primeira vitória, foi derrotada na penúltima partida da equipe do Fantasma e agora vive esse momento complicado, né? Precisa chegar bem na competição, vai pegar a equipe do Vila Nova, que está na sétima colocação, com 22 pontos, né? É a oitava? Oitava colocação, a equipe do Vila Nova, que sempre briga, na briga lá do Goiânia, tanto Vila Nova quanto Atlético Goianiense, quanto a equipe do Goiás, que é o líder da competição, que daqui a pouco vamos falar que o Atlético vai enfrentar. E a equipe do Fantasma precisa um momento bacana, né? Precisa um momento vencer, vai pegar uma boa equipe do treinador Luizinho Lopes, da equipe do Vila Nova, que tem jogadores interessantes, do próprio Xavier, André Luiz, o Guilherme Paredes, ali jogadores de muita movimentação da equipe do Vila Nova, e o Vila Nova que sempre faz boas campanhas. Do outro lado, o Curitiba, o Operário, vive um momento complicado, precisa vencer, precisa ter a vitória o treinador Alex, porque vive esse momento complicado a equipe do Fantasma e precisa pontuar, até porque a Série B não é tão fácil assim, e a equipe do Operário, do treinador Alex, precisa dessa vitória, porque está na corda bamba, de certa forma, né, cara? Porque é verdade. Eu digo assim, Jean, o Alex, aquilo que a gente vem falando essa semana, o Alex ele tem uma história linda do futebol. O Alex é um cara que ele é poucos meias do futebol que você faz 400 e poucos gols. E no caso do Alex, como jogador não tem que se destacar, mas como treinador ele tem que se provar. Foi um cara que chegou no São Paulo, foi um cara que fez a base no São Paulo, nas categorias de base do São Paulo como treinador. Depois teve a passagem no Avaí, não foi tão boa. E ele vive um momento que, na minha opinião, eu acho que o Operário é muito ainda para o Alex. Mas pela história que ele tem, pelo momento que ele precisa, o treinador tem esse momento para mostrar um pouco no cenário nacional, precisa dessa vitória até para se afirmar aqui do Fantasma, que foi derrotado no último jogo dentro de casa. Pela Chape, estava vencendo por 1-0, tomou a virada e foi surpreendido pela equipe da Chapecoense, a equipe do Fantasma. E também amanhã o Atlético, né, entra em campo também precisando da vitória também contra outro goiano, né, o Goiás aí que está fazendo uma boa campanha também no Campeonato Brasileiro da Série B. É Atlético Paranaense e Goiás amanhã às 20h30 na Liga Arena, Thiago. O Atlético Paranaense ganhou fora de casa da equipe do Amazonas, uma vitória interessante depois da perca do resultado dentro do Atletiba por 1-0 para a equipe do Curitiba. Vive um momento conturbado dentro do Atlético Paranaense pelo seu staff, sobre o Mário Celso Petralha, tudo que envolve em contratações. O Atlético errou muito em contratações esse ano. O Atlético Paranaense vendeu jogadores e não recebeu, no caso até a polêmica que teve o Mário Celso Petralha falando do calote que ele tomou do Atlético Mineiro, do próprio Fluminense, da negociação com o Cadóbio, do Alex Santana, que o Corinthians não negociou, não pagou ainda, o Atlético está na justiça, e o Atlético está no mercado, viu que precisa das suas peças. O Aldair Hellmann quer um time mais rápido, quer um time com mais intensidade para poder fazer uma boa Série B, porque senão o Atlético não vai conseguir subir. Com isso contratou o Steven Mendonça, que estava no Leão do México, contratou o Aguirre, o zagueiro que estava no Atlético Nacional, o Kevin Viveiros, atacante que estava no Atlético Nacional, um dos artilheiros da Libertadores, que foi fundamental no grupo da morte, junto com a equipe do Bahia, o Internacional e o Nacional do Uruguai. Trouxe esse atacante, jogador de 25 anos. Então, o Atlético Paranaense indo no mercado e está perto de contratar o Lucas Sacha, né? Jogador até jogou na Copa do Nordeste, no último jogo, na última quarta-feira, pela equipe do Fortaleza, no jogo contra o Bahia, onde o Fortaleza perdeu por 2-1. Lucas Sacha, volante
de 35 anos, jogador de muita qualidade, jogou muito tempo no exterior, jogador ambidestro, que o Atlético está negociando, está acertando por R$2 milhões. A multa rescisória que ele tem contrato até dezembro com a equipe do Fortaleza. O presidente Paz, Rafael Paz, é difícil de negociar com ele tem até pela briga da Liga Forte Futebol, uma briga interna com o Petralha, mas estão tentando ter essa negociação, com isso para acertar a vinda do jogador para a equipe do Atlético, quando o Atlético precisa do resultado. Eu acho que o Kevin Viveiros, acredito, e o jogador Steven Mendonça já estarão à disposição. O Aldair, diferente do Aguirre, e tanto o Lucas Sacha, que ainda não se apresentou ao Atlético Paranaense, então o Atlético buscando algumas peças interessantes para tentar aí permanecer, subir para a primeira divisão, até porque o Atlético vive um momento conturbado, um ganha e perca, ganha e perde na Série B, e o Atlético tem que ter uma constância, e primeiro vai ter que agora vencer o líder da competição, que vive um momento complicado na Série B, derrapando 2 jogos dentro de casa, a equipe do Goiás, a equipe esmeraldina, a equipe do Goiás de Jean Paulo. É um osso duro de roer, né? A equipe do Goiás. E lembrando que estamos falando também em nome de Pré-Arte, Pré-Moldados, mais um empreendimento do Grupo Nova Prata, barracões comerciais e industriais há mais de 30 anos trabalhando pelo progresso de Matinhos e também do litoral do Paraná. Atrás da rodoviária de Matinhos, Grupo Nova Prata, rodovia Alexandra Matinhos. Um abraço aí pro Ellison e pro Emerson Pampucci, o pessoal da Pré-Arte, Pré-Moldados e também balaio de frango, hein? Ó, escarlope de frango, a parmegiana, também tem aquela tulipinha, né? Batata frita, maionese, farofa, aquele franguinho, né? Do balaio, todos os dias para você, almoço também, refrigerante, água, suco, na Manuel Correia, 1663 no Palmital, e agora também tem uma nova loja do balaio, lá na Bento Munhoz da Rocha Neto, 5.610 no Parque Agari, próximo ao Corpo de Bombeiros. Um abraço aí pro Felipe, que é o proprietário aí do balaio de frango, hein? Delícia, né? As delícias aí do balaio de frango, bom demais, né? Aquele franguinho, né? Legal, né, Thiago? Bacana, tem o bife, tem o frango parmegiana, tem o frango do balde, tem o moda da casa, né? O macarrão moda da casa, então tem a tulipinha, muito bacana ali, vai ser uma boa pedida aí nessa sexta-feira, no sábado, grande balaio de frango com 2 lojas agora na cidade de Paranaguá, Jean Paulo. É isso aí. Ó, quem tá ligado aqui no programa Bola na Rede, aqui com a Ilha do Mel FM, a rádio que você vê é ele, né? O grande Paulo Nascimento. Alô, Paulo! Valeu pela sintonia, pela companhia. Tá mandando um abraço pra você, Thiago Braz. Pro nosso amigo também Samuca, pra mim, ele tá lá na estradinha, ligado no Bola na Rede, Thiago. Um abraço pro Paulo, parabéns aí, Paulo, obrigado por estar ouvindo a gente, tanto o João Paulo, Samuca, todos os ouvintes aqui da Rádio Ilha do Mel, falando de futebol, falando de Série B, Campeonato Brasileiro, e com certeza vamos esperar durante essa semana mais resposta da Federação Paranaense, se vai ter a competição ou não, essa novela. Copa Paraná, né? Aí a Copa Paraná, porque é um interesse do interesse nosso, Parnanguaras, nós do litoral, porque queremos o Rio Branco bem, e o Rio Branco disputando uma vaga aí que seria fundamental aí, uma Copa do Brasil em 2026, que mudaria o patamar, a história do Rio Branco, se caso aí almejar essa competição que é tão interessante, a Taça ou Copa Federação Paranaense, como diga a Copa Paraná Jean Paulo. Beleza. Olha, falando aqui também, daqui a pouquinho vamos trazer mais patrocinadores, né? O pessoal sempre aqui ligado aqui no programa Bola na Rede com o Valdir Braz. Hoje você não tá vendo outra coisa, né? Hoje ele tá de folga. O Valdir Braz hoje tirou aquela folguinha. Sexta-feira sextou, né, Thiago? Então ele tirou aquela folguinha, hoje estou assumindo o lugar dele um pouquinho aqui, né? Ele deixou, falou lá, vai lá, Jean. Então estamos aqui, né? Estamos juntinho com a galera de todo o litoral paranaense, comandando aqui o programa Bola na Rede hoje, com o nosso grande comandante aí do Bola na Rede, o nosso Valdir Braz, sempre trazendo as emoções do litoral paranaense aqui, dos jogos aqui do litoral paranaense, jogos amadores, jogos do Rio Branco, né, Thiago? E sempre as melhores notícias e informações. Com certeza, o Valdir, tanto ele também, a sua baixinha, minha mãe, a Dani, foram resolver problemas pessoais, né? Lá em Florianópolis, aí foram resolver algumas situações aí, e sob relação até a equipe Bola na Rede, interessante as partes comerciais. Grande Floripa, né? O pessoal lá de Santa Catarina, abraço. Tô com saudades de lá já, né? Logo bacana, vou lá Ilha passar da Magia, os dias. Terra de Figueirense e Havaí, né? É verdade. Fui lá já, nos bacana. Campos do Figueirense e do Havaí. Lá no Estreito. No Estreito. Se tu queres, se não queres, diz. No Orlando Scarpelli e também lá na Ressacada, lá, né? Lá embaixo, né?
Daí aquele no sotaque, estado do Avaí. tu visse que teu primo disse, ó. Tá certo. Catarina, bacana. É povo verdade, catarinense. abraço pro pessoal de Santa Catarina também, que com certeza a Ilha do Mel chega muito bem aí em Santa Catarina, principalmente ali pela região de Joinville, o pessoal de Bacana, Garuva né? ali, né? E é um povo que também é amante do futebol como o Paranaense do Sul, né? Tivemos vários representantes, tanto Joinville a 2013, fazendo grandes campanhas com o atual presidente Nereu Martinelli, que era presidente do Joinville, chegando em Campeonato Brasileiro, a própria Chapecoense, depois todo mundo sabe da Alamia, aquela tragédia que aconteceu, o próprio Criciúma, Tigre, um dos times catarinenses que tem o único time catarinense que tem título da Copa do Brasil, grandes craques saíram do futebol catarinense, né? O próprio que fez história na cidade de Tubarão, que foi o Zenon, né? Que vestiu a camisa do Corinthians, então é uma terra aí que também revela vários craques do futebol catarinense. Beleza, estamos também falando aqui em nome de Paraná, Goiás, trabalhando pelo progresso do litoral paranaense, junto com o Rio Branco também, o Campeonato Paranaense, e apoiando também a equipe Bola na Rede em todos os sentidos. O Hamilton, o Arnaldo, Paraíba, Traia Velha lá, né, o Pulga Pranha, né, que o nosso amigo Valdir Braz fala. Pessoal lá sintonizados também aqui. Abraço pessoal do Paraná, Goiás. Legal. Grande abraço para a rapaziada do Paraná, Goiás, o Arnaldo lá, toda a rapaziada também apoiando sempre o Rio Branco, sempre junto com o Rio Branco, dando premiação para o melhor em campo, jogador que fazia o primeiro gol. Então é muito interessante aí, porque motiva a rapaziada e é interessante, foram fundamentais, né? Na campanha de 2024, onde o Rio Branco subiu, com as premiações, a Anne Bryan ganhou premiação mais de R$2.000 em prêmio, o próprio Valdívia com gols decisivos. Então, rapaziada lá para Goiás sempre apoiando também o Rio Branco desses prêmios internos aí, que motiva a rapaziada, um extra, fora o bicho aí que ganha, no caso aí, na ocasião em 2024 que o Branco subiu para a primeira divisão Jean Paulo. Daqui a pouquinho vamos saber se tem notícias do nosso Leão da Estradinha. O pessoal tá ansioso aí pela Sacopa Paraná, né? O Leão da Estradinha possa estar de novo, né? Figurando aí, representando o litoral paranaense no Paraná todo aí, né, meu amigo Thiago? E lembrando que, para fechar a Série B também, tem as informações do nosso amigo Valmir Gomes. Ele vai entrar no circuito também aqui, vai falar um pouquinho da vitória ontem do Curitiba, porque daqui a pouquinho a gente vai falar do Mundial de Clubes, né? Não ficou nenhum brasileiro, uma pena, né? Mas teve 2 times que foram derrotados por brasileiros. O PSG, que está fazendo uma campanha irreconhecível aí, né? Nesse campeonato, né? Vai fazer a final contra o Chelsea. Daqui a pouquinho vamos falar do Mundial de Clubes também. Valmir Gomes vai falar um pouquinho aqui no Bola na Rede. Vai lá, Valmir, boa noite. Aos ouvintes da Ilha do Mel, um bom programa Bola na Rede, comandado pelo meu amigo Valdir Braz. Ontem à noite, CRB 0, Curitiba 1. O resultado não espelha o que foi o jogo. Vou ser sincero, como sempre, com os ouvintes da Ilha do Mel. O Curitiba, no primeiro tempo, não chutou uma bola sequer no gol do adversário. Em compensação, o seu goleiro, o Pedro Morisco, realizou pelo menos 3 extraordinárias defesas. Vem a segunda etapa e eu imaginava que o Curitiba pudesse equilibrar o jogo. O Curitiba, de fato, foi um pouquinho mais afoito, mas não o suficiente para buscar o resultado positivo. Tudo se encaminhava para um 0-0. E o 0-0 já era um bom resultado para o Curitiba. De repente, um pênalti a favor ao Curitiba. 1-0. Aí só restou ao Curitiba segurar o resultado. Uma vitória que coloca o Curitiba ainda mais na liderança da Série B. Mesmo não jogando bem,
mesmo não tendo uma tática inteligente. Mas o Curitiba foi determinado. Primeiro, em busca do empate. E quando fez o gol, se determinou mais ainda em busca da vitória. Eu quero dizer aos ouvintes da Ilha do Mel que a zaga do Curitiba, o Maicon e o Jaci, fizeram um partidaço. E que o goleiro Pedro Morisco realizou pelo menos uma meia dúzia de milagres. Uma vitória para o Curitiba dar exemplo aos outros clubes da Série B, que a gente ganha uma partida não só atacando, mas se defendendo muito e bem, e aproveitando uma rara oportunidade. Sábado tem jogo e dos bons. Clube Atlético Paranaense e Goiás. Duas equipes que certamente vão brigar até o fim para ser um dos 4 classificados à Série A do ano que vem. Daqui vou desejar boa sorte ao Clube Atlético Paranaense, que tenha todo o cuidado possível com o Goiás, que é um bom time. Aos ouvintes, eu desejo um feliz fim de semana e prometo voltar segunda-feira, se Deus quiser. Aqui, Bola na Rede, com quem entende do negócio. 90,3. Ian. Dá parabéns ao Vamir, né? Esse grande comentário, e ele analisou a partida do Curitiba como bem do jeito que eu também penso total. Curitiba foi uma equipe que soube sofrer a pressão do CRB. Foi um jogo onde o Pedro Morisco foi fundamental, tanto no setor defensivo, né? Eu até digo que a bola não chegou tanto no Pedro Morisco, mas o que jogou o Maicon e o Jaci, olha, cara, eu vou falar uma coisa pra você, o Jaci, com 25 anos, o que ele vem jogando no Curitiba, a evolução dele, desde a saída dele do Rio Branco em 2020, quando ele passou, foi no time do Itamar Bill, que trouxe ele naquela ocasião, com aquela parceria com o Arminho, quando eles trouxeram ele para a Série D do campeonato, logo que o Branco ganhou a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, naquela ocasião que fez uma boa campanha após a Covid, e ele depois se destacou no Cascavel, foi bem no Operário e fez uma partidaça. Foi um jogador ontem que ele não perdeu uma bola por cima, tanto ele quanto o Maicon, e o Curitiba ontem foi uma partida, se fosse dizer, o CRB tinha que ter saído com a vitória, mas taticamente o que jogou o Curitiba sabendo sofrer foi absoluto, e com isso chegou aos 33 pontos, líder da competição da Série B, e agora tem um jogo importante contra o Paysandu, depois pega o Atlético fora de casa e depois o Amazonas, onde encerra a sua participação no primeiro turno na Série B do Brasileirão. É isso aí, então, confirmando então, hoje à noite teremos mais um jogo pela Série B, né? Teremos o Operário em campo daqui a pouquinho às 19 horas, Vila Nova e Operário, e também amanhã tem Atlético Paranaense e Goiás lá na Liga Arena. São jogos aí para fechar a Série B, essa rodada que começou ontem com a vitória do Curitiba. Lembrando que estamos falando em nome também de Max Espetos, restaurante e eventos. Para você, todo tipo de carne você encontra no Max Espetos, saladas, picanhas, picanha grelhada, picanha black, alcatra, aquele carneirinho, batata frita, mandioquinha, aquele coraçãozinho, né? Assadinho. Também tem salão de eventos para a sua festa, que comporta aí 150 pessoas, ali na Maneco Viana, 583 na Raia Antiga, a Mineira. Max Espetos para você. Aquele churrasquinho também bom demais, né? Aquele espetinho gostoso, delicioso, é na Max Espetos. E você pode participar pela live da Ilha do Mel FM. Vá lá agora no Facebook, tem a live ao vivo para você, Ilha do Mel FM
para você curtir a live lá, mandar aquele recadinho pra gente aqui, tá? Hoje eu e o Thiago Braz aqui trazendo as emoções. Daqui a pouquinho vamos falar do Leão da Estradinha também, vamos falar do campeonato, da grande final do Mundial de Clubes também e da segunda divisão paranaense, né? Que outra vez o Paranavaí bateu na trave também, né, Thiago Braz? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso e muito mais para você que está acompanhando hoje o programa Bola na Rede aqui na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Olha, vou para um pequeno intervalo comercial e eu já volto falando mais de esporte aqui na Ilha do Mel. Programa Bola na Rede, comando geral Valdir Braz, volta daqui a pouquinho. Na Ilha do Mel, tem Bola na Rede. A rádio que você vê, Ilha do Mel FM. Supermercados Bavaresco. A gente quer ver você economizar. Aqui você encontra tudo mais barato. São 24 horas pra você comprar. As nossas ofertas são sensacionais. Aqui suas compras sempre valem mais. Com preço mesmo é que a gente faz. Aqui você sempre ganha mais. Supermercados Bavaresco. Vende mais porque vende com menos. Quem conhece sabe que garantia do menor preço é só no Mini Preço. E o melhor, tudo em até 12 vezes sem juros. Escuta só essas ofertas. Lasanheira com tampa 3,7 litros Marinex de R$ 69,90 por R$ 29,90. Mop giratório cesto de inox de R$ 59,90 por R$ 29,90. Faqueiro Búzios inox 24 peças Tramontina de R$ 129,90 por R$ 59,90. Espelho emoldurado apenas R$ 99,90. Mas corre, hein? Porque essas ofertas são por tempo limitado. E tem mais. Comprando material escolar, você ganha 10% de cashback para usar em agosto. Vem pro Mini Preço. Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Quem não abre mão da qualidade em Paranaguá, faz suas compras no Mercado Zanetti. No açougue, a qualidade incomparável das carnes nobres com certificado Angus e carnes com abate halal. Frutas, verduras e legumes especiais de produtos selecionados. Pediu comodidade? O Zanetti também tem. Peça pelo WhatsApp 41 3423 1791 que nós selecionamos, empacotamos e entregamos em sua casa com rapidez. Tem também a panificadora em anexo. Mercado e panificadora Zanetti. Qualidade em primeiro lugar. Rua Maneco Viana, 475, Paranaguá. Venha nos visitar e conheça de perto a nova Toyota Sulpar, em Paranaguá. Estamos de cara nova, uma estrutura totalmente renovada, ainda mais sofisticada e pronta para te receber com excelência. Aproveite condições exclusivas para conhecer ou trocar o seu Toyota. Venha fazer o seu test drive e descubra modelos com até 10 anos de garantia. Qualidade, segurança e tecnologia de ponta que só a Toyota Sulpar oferece. Acesse toyotasulpar.com.br e siga @Sulpar Veículos. Estamos na Avenida Coronel Elísio Pereira 204. Toyota Sulpar, um novo destino, a mesma tradição. Desacelere, seu bem maior é a vida. As férias da criançada são mais divertidas com a Havan. Fim de semana do jeans infantil. Calça jeans menino ou menina por apenas R$ 59,99 na Havan. Do tamanho 1 ao 16. Várias cores e modelos. Para vestir todo mundo com estilo e conforto. Aproveite. Calça jeans menino ou menina por só R$ 59,99. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Dê férias pro seu bolso com a Havan. Só nesse mês toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Acesse ilhadomelfm.com.br. Você que é empresário, taxista ou PCD, atenção! Somente neste final de semana, feirão de vendas diretas da Renault Barigui de Paranaguá. Descontos direto da fábrica e atendimento especializado para você sair de carro novo. Renault Master com até 35 mil de desconto. Kangoo com central multimídia e até 15 mil de desconto. Vem pro feirão Renault Barigui. Somente nesta quinta, sexta e sábado, com negociação direta com a fábrica e os melhores preços da região. Renault Barigui Paranaguá, na Alameda Coronel Elísio Pereira 412.
Vem curtir mais um Notícia Boa, Paraná! O governo vai investir 400 milhões de reais na duplicação em concreto do contorno sul de Maringá. É obra por todo o estado, escuta só! O Paraná possui o maior programa de rodovias de concreto do Brasil. Isso mesmo, são 500 quilômetros de estradas novas e 18 trechos construídos com as melhores técnicas internacionais. E tem mais desenvolvimento. A ponte de Guaratuba ultrapassa 60% de execução das obras. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Ilha do Mel FM. A rádio que você vê. Quando falamos em exercícios físicos, estamos falando de saúde. A prática regular de exercícios físicos tem o poder de prevenir e tratar inúmeras doenças, além de promover mudanças benéficas na vida das pessoas. Praticar exercícios deve ser obrigatório para todos que buscam qualidade de vida e longevidade. Para você que quer cuidar do seu corpo e melhorar a sua saúde com a orientação dos melhores profissionais do mercado, venha para a Academia Impacto. Aqui você encontra uma infraestrutura de ponta, programas personalizados e um ótimo atendimento. Comece a mudar a sua vida hoje. Conheça as duas unidades. Sede, Avenida Roque Vernalha, número 2539, em frente ao Campo do Cruzeiro. Filial, Acesso 4, número 4, Vila Garcia. Telefone WhatsApp 419-8523-5190. Se você busca tranquilidade na hora de locar seu imóvel, a Veleiros tem a solução. Há mais de 40 anos no mercado imobiliário, a Veleiros oferece compromisso e segurança na hora de administrar seus imóveis. Com uma assessoria jurídica própria, elaboramos contrato de locação com a finalidade de proteger seu imóvel e garantir um bom negócio. Temos um setor de cobrança especializado e uma equipe financeira eficaz para gerenciar os contratos e pagamentos de aluguéis em dia. A Veleiros trabalha para que você tenha mais tranquilidade. Todos os imóveis administrados pela Veleiros são protegidos por seguros contra raios, incêndios e vendavais. Nossa vistoria digital garante a manutenção e entrega do imóvel em perfeitas condições, evitando aborrecimentos com inquilinos. Alugamos seu imóvel rapidamente, pois anunciamos de maneira eficaz e diferenciada através dos canais de comunicação, como rádios, TV e redes sociais. A Veleiros é sinônimo de confiança e segurança. Venha conhecer nossa estrutura e traga hoje mesmo seu imóvel. Em Paranaguá, com 2 endereços: Rua Presciliano Correia, 145, Centro Histórico, e Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, próximo ao Corpo de Bombeiros, no Parque Agari. Veleiros Imóveis, abrindo portas para a realização dos seus sonhos. Tá no Bola na Rede. Ilha do Mel. Voltamos ao vivo aqui na Ilha do Mel FM 90,3, a rádio que você vê. Hoje é o programa esportivo Bola na Rede no meu comando aqui, né? Jean Paulo. Lembrando que o grande comandante da equipe Bola na Rede é nosso querido aí Valdir Braz. Hoje tá eu, tá o Thiago Braz também nos comentários, e na live hoje o grande Samuel Dias, né? O Samuca aí, trazendo essas imagens bonitas aí pra você. Só a minha que não é, né? A do Thiago aí e do Samuel são melhores, né? Mas tudo bem, vocês estão se assustando um pouquinho aí hoje. Mas beleza. Olha, lembrando que estamos falando em nome do Mercado Asa Branca. Mercado Asa Branca é o seguinte, né? Tem 2 lojas na Ilha dos Valadares e também uma loja na Vila São Vicente. E tá trazendo hoje, sexta-feira, ofertas especiais para você. Você não pode perder, hein? Olha, hoje tem aquele contrafilé. Você quer fazer aquele churrasquinho no final de semana? Vá lá hoje já e garanta sua carninha no Mercado Asa Branca. Contrafilé com osso, R$ 28,99. Linguiça toscana Alegra, R$ 15,99. Salsicha perdigão, R$ 11,49. Peito bovino com osso, R$ 19,90. Também tem um macarrão espaguete Rosane, 500 gramas, R$ 2,99. Arroz sítio cercado, 5 quilos, R$ 15,99. Feijão, aquele feijão super caldo preto, R$ 2,99 o quilo. Papel higiênico Baby com 12 unidades, R$ 9,90. Sabão em pó com 800 gramas, R$ 11,99. Detergente Suprema, 500 ml, R$ 1,99. Refrigerante Suquita, apenas R$ 5,99. O refrigerante Suquita de 2 litros. Também refrigerante Suquita para você. Aí promoção no Mercado Asa Branca. Lâmpada de LED 9 volts, R$ 3,99. Desinfetante Urca
2 litros, 6,79. Amaciante Baby Soft, 2 litros, 6,99. Também tem o suco Pop, apenas 79 centavos. Também a cerveja Brahma, ó, Brahma litrinho. Essa é boa pro final de semana, né? Boa. Pra hoje já, né? Já vai lá, já compra uma carninha lá no mercado Asa Branca e já pega a cervejinha. É verdade, ó, 300 ml, sabe quanto que tá a latinha lá? O litrinho, aquele litrinho, 2,69, hein? Tá bom demais, hein? Também biscoito, água e sal e também o cream cracker por apenas R$3,99, a marca Pitini, ou Piscine, né? E tá aí as ofertas para hoje, para você, do Mercado Asa Branca. 2 lojas, uma na Ilha dos Valadares, outra também na Ilha dos Valadares, são 2 na Ilha dos Valadares, e uma loja na Vila São Vicente, para atender muito melhor você. E o Asa Branca tá precisando de açougueiro, hein? Bacana, olha, você que trabalha aí no açougue aí, e não tá sem emprego no momento, açougueiro e também balconista de açougue, interessados aí, comparecer aí com documentos na loja do Jardim Santos Dumont. Então tá aí, tá dado o recado, né? Beleza? Mercado Asa Branca. E vamos falar agora, sabe do que, Thiago Braz? Da segunda divisão do Campeonato Paranaense, tem finalíssima já começando nesse final de semana. E lembrando que o time do Gustavo Lima de novo, hein? Bateu na trave. E quem sabe vai ter outra vez aquele jogo contra o Rio Branco, né? Ano que vem na segunda divisão. Foz do Iguaçu e o Galo Maringá avassalador aí na Série B do Paranaense, Thiago. O time do Paranavaí foi eliminado, né? Conseguiu um resultado, estava vencendo 2 vezes em cima do placar, vencendo a equipe do Foz empatou. Depois, com uma grande falha do Carlão, 2 vezes o goleiro da equipe do Foz do Iguaçu na ocasião. E daí o Paranavaí tem o jogador Miguel, foi fundamental, fez os 2 gols da equipe do Paranavaí, mas conseguiu um empate a equipe do Foz, foi para as penalidades, deu 4, se não me engano foi 5-2, né? 5-2 aí as penalidades para a equipe do Foz do Iguaçu, com isso passando para a próxima fase, aí classificando o time para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. 3-2 aí na ocasião, e o Fael Júnior, né? Treinador Fael Júnior, conhecido do torcedor do Rio Branco, que subiu o Rio Branco no ano passado, vencendo esse mesmo Paranavaí na semifinal, subindo para a primeira divisão em 2025, de 2024 para 2025, caiu diante da equipe do Foz, uma equipe que tem uma estrutura super interessante, fez uma primeira fase, mas é aquilo que eu sempre falo, né, Jean Paulo, para todos os ouvintes da Rádio do Mel. Mata-mata é outra história. Campeonato de mata-mata, a gente já vemos exemplos tanto em Copa do Mundo, em Campeonato Brasileiro, em 2001, quando o Santos classificou na última colocação, eliminando o poderoso São Paulo. Tivemos o Atlético Paranaense em 2001 também, o Santos, no caso, foi em 2002, né, quando eliminou o São Paulo, na ocasião, Diego Robinho. Então, o mata-mata é outra história, e o Paranavaí conseguiu fazer 2 gols tanto em cima do Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu conseguiu reverter, levou para as penalidades e está na final do Paranaense, está na primeira divisão. Do outro lado, uma equipe com um investimento também grande do ex-presidente, o presidente atual, o Alexandro, jogador que passou pelo futebol japonês, disputou 2 Copas do Mundo, foi treinado pelo treinador Zico também na seleção do Japão. Hoje presidente, diretor, o cara que toca a SAF, que toca a equipe do Galo Maringá, que esteve presente também no Aruco, e fazendo um bom trabalho com a equipe do Galo Maringá, conseguindo fazer uma goleada aí para cima do Nacional, com o show de primeiro tempo do Jordan, jogador que passou pelo Rio Branco, também 2 gols do jogador Adiel, fazendo até o segundo gol, coisa mais linda, onde ele toca por cima do goleiro da equipe do Nacional. Com isso aí, um bom trabalho do ex-jogador de futebol Alexandro, que hoje é dirigente da equipe do Galo Maringá. Tá, então, é o jogo da final do Paranaense da segunda divisão. Então amanhã é o primeiro jogo no estádio do ABC, né? Lá em Foz do Iguaçu e Galo Maringá. Amanhã às 15h30. E o jogo de volta no Willie Davis, Galo Maringá e Foz do Iguaçu, sábado que vem aí, sábado dia 19 aí, né?
15h30 também no Willie Davis. Então, podemos apontar aí que o Galo Maringá é favorito. Aliás, não perdeu nenhum jogo até agora no campeonato. Campanha impecável aí do Galo Maringá. Ou o Foz pode assustar como assustou o Paranavaí também, meu amigo Thiago. É uma equipe bem compactada, né? A equipe do Galo Maringá tem um volante muito interessante, um jogador jovem, jogador canhoto, o Davi, jogador que fez o primeiro gol. Na verdade, fez o segundo gol, do terceiro gol do Galo Maringá. O primeiro foi do Jordan, de Olímpico. O segundo gol foi do Adiel, por cima do goleiro. O terceiro foi do Davi, um golaço fora da área. Então, é um time bem montado, tem uma defesa muito interessante. O próprio Nailson, que passou pela equipe do Rio Branco, jogador pelo lado esquerdo. Também tem o Prego, jogador que muito tempo vestiu a camisa do Cianorte. Então é uma equipe bem montada. Vem um bom momento o Jordan bem diferente daquele Jordan que vestiu a camisa do Rio Branco, jogador sonolento, jogador que não tinha uma intensidade no jogo de meio de campo, do meio de campo ao ataque. E hoje o jogador fundamental da equipe do Galo Maringá, e o Adiel vivendo um bom momento, vivendo uma boa campanha no nível nacional, o 5º maior artilheiro do país, chegando aí atrás só de Berrete, atrás de Germancano, jogador com mais de 26 partidas, com um número expressivo de gols, fazendo uma boa campanha o Galo Maringá e chegando nessa decisão, e aonde eu acredito que tem tudo para ser campeão, pelo momento que vive, pelo momento da qualidade da equipe da Cidade de Canção. E pode fazer o mesmo que fez o Leão, né? Caiu num ano e já voltou no ano seguinte, né? A primeira divisão. Planejamento, né? Por isso que eu falo, é um planejamento que você tem que tomar cuidado, aquilo que eu falo. Jogador de segunda divisão é uma coisa, jogador de primeira divisão é outra prateleira. A régua sobe, o nível sobe. Coisa que aconteceu com o Rio Branco. O Rio Branco teve muitos jogadores de divisão de acesso que subiram em 2024, que foram fundamentais, mas na primeira divisão não deu certo, até para a teimosia do treinador Fael naquela ocasião. Isso que aconteceu, o Rio Branco caiu no ano seguinte. Verdade. Olha, lembrando que agora quero mandar um abração pro Sérgio, né? Conhece o Sérgio? Sérgio do Secap? Grande Sérgio. Grande Sérgio, né? Olha, lá tem cursos profissionalizantes, promoção combos 3-1. Cursos, certificado, oportunidades, é somente um investimento para você. Secap Cursos, seu futuro não precisa custar caro. Acesse o WhatsApp do Secap, 3422-6657. Marcou aí? WhatsApp do Secap, 3422-6657. Abraço para o Sérgio e para a Tânia. Secap Cursos, também patrocinador aqui da equipe Bola na Rede. Mudando agora de divisão, né? Vamos para o Mundial de Clubes, meu amigo Thiago Braz. Mundial de Clubes que tem a grande final, né? O Chelsea enfrentando aí o Paris Saint-Germain. O que é isso no último jogo contra o Real Madrid? Paris Saint-Germain deitou e rolou, né? Foi como um rolo compressor aí contra o Real Madrid e faturou essa vaga na final. Paris Saint-Germain que perdeu já pro Botafogo, né? Na primeira fase, 1-0, né? Rodada. E o Chelsea que acabou sendo derrotado também pelo Flamengo, né? Os dois na segunda rodada do Mundial. Os dois na segunda rodada do Mundial e agora fazem a grande final desse Mundial que deu certo, né? A FIFA apostou bem e deu certo esse Mundial de Clubes. Aquilo que a gente vem falando a semana toda, o Infantino, presidente da FIFA, ele queria uma fatia no bolo, né, Jean? Ele viu sempre com bons olhos a Liga dos Campeões, onde envolvia muito dinheiro, muito orçamento financeiro, e ele, como a entidade máxima do futebol, que se chama FIFA, não pegava essa fatia do bolo, até porque a FIFA só vive da Copa do Mundo, em 4 anos. O que ele pensou? Vou fazer um Mundial de Clubes, onde eu vou investir dinheiro, vou deixar o campeonato atrativo para os clubes europeus, apesar de estar em final de temporada, com isso vou dar uma qualidade. Trouxe o mundo árabe, aí a DAZN trazendo para investimento total nessa competição, com isso fez um Mundial de Clubes, é o primeiro formato, mas eu acredito que tem tudo para ser uma potência daqui nos últimos anos, porque quando a Copa do Mundo começou, ninguém conhecia, na década de 70, 60. Então, na década de 50, a primeira Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu para o Uruguai. Então, não existia. Hoje, o campeonato de Mundial de Clubes surgiu, teve aquele campeonato de clube nos anos 2000, que foi convidado o Corinthians foi campeão naquela ocasião, veio o Vasco da Gama, Real Madrid, depois voltou o Mundial de Clubes em 2005, o São Paulo venceu o Liverpool, e agora a nova potência, informando em chave de grupos. Então, eu acho que tem tudo para ser uma potência no cenário nacional,
porque vai envolver muito dinheiro e o campeonato vai começar a ser atrativo, e com isso o Infantino botou aí um turbilhão, uma pilha no futebol europeu, porque o futebol europeu não esperava que além da Europa tinha times de qualidade, como o Flamengo, venceu o Chelsea, o próprio Botafogo, campeão Fluminense. da Libertadores, campeão brasileiro, venceu o poderoso Paris Saint-Germain, que na final da Champions chegou a 5-0 contra a Inter de Milão, o Fluminense eliminando o vice-campeão da Liga dos Campeões, a Inter de Milão, com um processo de reformulação após a saída do Inzaghi. Então você vê muita qualidade, e Infantino, eu acho que tem tudo para ser uma potência esse Mundial de Clube nos últimos anos. E agora eu vou fazer uma pergunta. Aliás, antes de fazer a pergunta, eu vou mandar um abraço pro pessoal do Sindicato dos Vigilantes aqui de Paranaguá, né? Trabalhando pelo progresso de Paranaguá e todo o litoral do Paraná. Abraço aí pro nosso presidente, aí o pessoal do Sindicato dos Vigilantes, o Edson Coelho. Abraço pro Edson. Abraço para você também que tá ligado aqui com a Ilha do Mel. A pergunta é o seguinte, o que faltou, agora para o Thiago Braz responder aí, o que faltou para algum brasileiro chegar na final, tanto Fluminense, Palmeiras, o Botafogo ou o Flamengo, Thiago? Olha, Jean, na minha opinião, a gente tem que saber separar. O Brasil, ele é onde nascem os craques do futebol mundial. Você vê hoje o João Pedro, quem foi fundamental na vitória do Chelsea contra o Fluminense foi o menino de Xerém, criado no próprio Fluminense. Mas chega uma hora que a qualidade individual é fundamental, o que valeu. O próprio menino que saiu por milhões no Oxford, da Inglaterra, depois foi para o Brighton, e hoje é jogador da equipe do Chelsea, onde estava em férias, o Chelsea contratou ele por mais de 300 milhões, aí uma contratação do menino que estava no Brighton, fez uma boa campanha, 3 temporadas, foi o jogador que foi fundamental contra o Fluminense. É a grana, é a qualidade, os jogadores, os melhores jogadores do mundo estão na Europa, eles têm o poder de tirar o melhor jogador da Argentina, o melhor jogador do Uruguai, o melhor jogador do futebol brasileiro, e o Fluminense chegou onde poderia chegar, são coisas do futebol. Vence? Pode vencer? Claro que pode, porque isso se chama futebol. Estratégia, nem sempre, aquilo que o Valmir Gomes agora há pouco falou, nem sempre quem ataca vai ganhar o jogo. Talvez é aquele que sabe se defender, o que aconteceu muitas vezes com o Fluminense. Sabia se defender, sair no contra-ataque, amassou o Borussia Dortmund, conseguiu uma grande vitória contra a Inter de Milão, então poderia ter acontecido de ter vencido o Chelsea, mas hoje o Chelsea, após a derrota na segunda rodada do Mundial de Clubes, a equipe de Londres, a equipe da Inglaterra, soube valorizar os times brasileiros. Foi assim contra o Palmeiras, onde eles tiveram cuidado, conseguiram um jogo numa falha do Everton, a eliminação da equipe do Abel Ferreira, depois no mata-mata, na semifinal, com muita atenção, com uma jogada individual, com 2 gols do João Pedro, menino de Xerém, conseguiu eliminar o Fluminense. Mas tudo pode acontecer, mas um grande mundial da equipe brasileira, tanto do Flamengo, que pegou o poderoso Bayern, tanto o Palmeiras, que fez um jogo no primeiro tempo não tão bem, mas no segundo tempo conseguiu jogar com uma intensidade para cima do Chelsea, quanto o Fluminense, que chegou longe, chegou na semifinal, e o próprio Botafogo, que aí sim fez um bom jogo com o Paris Saint-Germain, mas no mata-mata não foi tão ativo, tão time taticamente ofensivo que poderia ter sido contra o time do Abel, e foi eliminado nos acréscimos, na prorrogação, naquele gol do Paulinho. Tá certo, então a final tá marcada para domingo, 16 horas, né? Domingo, dia 13 de julho, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com Chelsea e Paris Saint-Germain, o PSG aí, jogão de bola, então domingo, então 16 horas, a grande final do Mundial de Clubes. Tem uma notícia aqui, já falando pro futebol paranaense, Thiago Braz, hoje pela manhã, né, uma notícia aí, no final da manhã, a SM Sports fechou parceria com a equipe do Andraus. A gestão ficará responsável pela montagem do elenco e o grupo SM tem bons jogadores no mercado. Andraus vem forte aí, já avisando a Copa Paraná também, que o Leão pretende disputar também. O Andraus, que na última rodada fez aquele jogo decisivo contra o São Joséense, né? Onde a ocasião... Por um gol, né? Por um gol, ficou fora do mata-mata, poderia ter ido no mata-mata, conseguido disputar naquela ocasião, naquele jogo decisivo, pegado a equipe do Operário, ficado na 8ª colocação, foi surpreendido pela equipe do São Joséense, na ocasião comandado pelo ex-jogador Marlon, que passou pelo Coritiba, passou pelo Shakhtar Donetsk, que é o gestor da equipe do São José, e o Andraus agora fazendo esse trabalho com o Sérgio. O Sérgio, que é um cara que não é de hoje que está no futebol, Sérgio, a única vez que o Rio Branco esteve numa Copa do Brasil, foi com parceria com o Sérgio. Se você não se lembra,
aí o torcedor que está em casa do Rio Branco, o Sérgio estava com aquela parceria junto com o Rio Branco em 2007, naquela ocasião, estava também aí o presidente Poças, naquela ocasião, que veio a primeira, com Jonathan Fumaça, que era novo, Paulo Massaro, Cleomir, Alan, Leonardo, o Abaiano, então, o Walter, então foi naquela primeira passagem, onde que a primeira vez que o Rio Branco esteve numa Copa do Brasil, ele fazia parte, das parcerias junto, tanto com o presidente atual, que fez um bom trabalho, que o eterno presidente o Poças, naquela ocasião também com o Sérgio Malucelli. Depois foi para o Irati, do Irati fez a campanha, depois foi para o Londrina, fez o que fez, quase subiu o Londrina. Grandes campanhas. Né? Campanha do Londrina, e hoje se desligou. Teve para ir para o Cascavel, se desligou, se entendeu com o presidente Valdinei lá da equipe do Cascavel, e hoje vai fazer parte aí o Andraus, o Sérgio Malucelli, morador de Irati, nasceu em Irati e que tocou aí tanto Londrina, também teve uma passagem para o nosso querido Rio Branco. Tá certo, falamos em nome de Veleiros Imóveis, a maior e mais completa imobiliária da região. Vende, compra, aluga, administra seu imóvel. Há mais de 35 anos pela população de Paranaguá e todo o litoral paranaense. A Veleiros fica ali na Rua dos Cartórios 145, no Centro Histórico aqui de Paranaguá. Quero mandar um super abraço aí pro João Arauto e também para o doutor JJ Araújo, hein, pessoal aí da Veleiros Imóveis, para você. E também falamos em nome de Ariade Imóveis em Guaraxaba. No setor de imóveis, você, paga com cartões em até 10 vezes, 6 vezes no crediário. Ariade Imóveis há mais de 30 anos, trabalhando pela cidade de Guaraxaba e também colônias e ilhas e todo o litoral paranaense. Também loja agora em Morretes, né, da Ariade. Fone 3482-1254. Um abraço aí pro filho do seu Arnaldo, Ariade Imóveis. Falando mais em campeonato, de Copa Paraná, né, esperamos aí que seja batido o martelo, né, e o nosso Leão aí disputa essa Copa Paraná. E falando do que você falou agora há pouquinho, também do nosso Leão da Estradinha, foi uma pena aquela vez, né, não querendo voltar ao assunto, né, mas aquela Copa do Brasil, o Leão vinha bem, né, na Copa do Brasil, e teve aquele acontecimentos bastidores aí, né, onde o Rio Branco venceu até o Avaí na ressacada, venceu o Vila Nova aqui em Paranaguá, teve vários resultados, né, foi a última vez que o Rio Branco participou de um campeonato a nível nacional. A única vez, né? A única vez Copa do Brasil, né? E na ocasião... Uma pena, né? Uma pena. Na ocasião, o Rio Branco eliminou o Avaí, né? Empatou aqui, se não me engano, 0-0. Conseguiu o gol com o Paulo Massaro lá, né, na ressacada. Depois veio aqui no jogo contra o América de Nova Lima, de Minas Gerais. Aplicou 3-0. 3-0. Tinha o jogo de volta e naquela ocasião o Rio Branco também fazia aquela campanha, estava no mata-mata e iria pegar o Paranavaí, né? Paranavaí que perdeu, tanto que o Rio Branco perdeu para o atual campeão, que foi o campeão em 2007, foi o Paranavaí em cima do Paraná Clube. Então, que o treinador na época era o Mauri Kenevitz. Campeonato Paranaense, né? O Campeonato Paranaense, e o treinador do Rio Branco era o Saulo, o El Tigre, treinador da equipe do Leão da Estradinha. Foi uma coisa que o torcedor paranaguá não esquece, né? Foi a única vez que o Rio Branco disputou na sua história a Copa do Brasil. E naquele jogo que o Rio Branco eliminou o América de Nova Lima por 3-0, o Rio Branco ia jogar o jogo de volta. O Rio Branco, se passasse, tinha tudo para pegar o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Então ia ser um jogo para a história, ia envolver muito dinheiro, ia entrar na história do Rio Branco, mas na ocasião todo mundo sabe quem era o presidente da Federação Catarinense, né? Que até aconteceu, Deus o tenha, que levou ele aí no voo da Chapecoense, e ele tinha uma situação com o presidente atual da CBF, né? E tudo isso aconteceu, foi uma coisa que a gente até hoje foi mexido nos bastidores, aonde na ocasião foi falecido o time catarinense, que naquela ocasião passou o Avaí numa regularidade de um nome de um jogador, se eu não me engano era Paulo Massaro, não sei, não lembro se foi Paulo Massaro, Paulo foi uma regularidade de um nome, de uma escrita de um nome, aonde o Rio Branco foi eliminado naquela ocasião da Copa do Brasil, onde todo torcedor do Rio Branquista não esquece. Verdade. Olha, lembrando agora, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A também, né? Campeonato Brasileiro da Série A tá de volta. Os times aí estão voltando, né? Teremos a rodada aí a partir de amanhã já, Thiago Braz. Olha só, teremos Flamengo e São Paulo amanhã às 16h30, lá no Maracanã. Jogo bom, né? Para rever aí o Flamengo vindo do Mundial e o São Paulo se preparando para o Campeonato Brasileiro. Teremos amanhã também, 16h30, Internacional e Vitória.
Internacional que tem que ver aí, né? O que está fazendo na Série A, senão pode até cair, né? Tá na zona de rebaixamento. Internacional e Vitória amanhã, 16h30 no Beira-Rio, Thiago. O Flamengo vai pegar o São Paulo, né? Vindo da ressaca no Mundial de Clubes, onde foi eliminado por uma boa equipe do Bayern, não tem o que fazer. Uma equipe muito bem comandada, uma equipe de muita qualidade, e agora foca a sua vida tanto no Brasileiro quanto Libertadores, está no mata-mata da Libertadores, também tem Copa do Brasil. Então aí a equipe do Flamengo está em todas essas competições, e agora tem esse jogo contra o São Paulo, com mudança de técnico, Crespo, novo treinador da equipe do São Paulo com alguns problemas internos também, após da sua diretoria, com o momento que vive o São Paulo, desde a época quando saiu o Leco da equipe do São Paulo, que foi o seu atual presidente, agora que era diretor do Conselho Deliberativo. São Paulo vive um momento complicado. São Paulo também tem um processo bem parecido que acontece com a equipe do Corinthians. Se não virar SAF, vai ser um clube praticamente falido, um clube que tem problemas internos, não consegue contratar. Quando contrata, fica devendo alguns jogadores, no caso aconteceu com o Daniel Alves, muitos jogadores com lei trabalhista, e o São Paulo tentando ir no mercado, trazer jogadores de qualidade. Na minha opinião, o São Paulo é um dos times que estão fazendo cursinho para a Série B. Se não tomar cuidado, nunca caiu para uma Série B do brasileiro, mas tem que tomar cuidado, porque vive um momento conturbado, com um jogador que nem Oscar machucado, o próprio Lucas com lesão, voltando à equipe do São Paulo, Caleri com uma lesão. Então o São Paulo tem que tomar cuidado para não ser surpreendido, porque Campeonato Brasileiro é outra história, e apesar de ter feito uma boa campanha na primeira fase na Libertadores, a equipe do Tricolor Paulista. Um jogo faz falta, né, no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter, que vai enfrentar a equipe do Vitória, está na zona do rebaixamento com 11 pontos, e o São Paulo está ali com 12 pontos, né? Um pontinho acima só, tá fora, né? Mas se perder pode... aliás, 3 jogos no Campeonato Brasileiro valem muito, né, Thiago Braz? É importante, né, Jean? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato onde muito disputado, onde 3 pontos, tanto dentro de casa, se você deixar de ganhar, você vai se complicar, porque o mando de casa é muito favorável para as equipes, tanto as equipes inferiores que acabam subir da Série B para a Série A, são fortes dos seus domínios, no caso Vitória, o próprio Sport, que não vem fazendo um bom trabalho depois da saída do Português Pepa, também com jogadores aí, do caso Lucas Lima, o próprio Pablo, que está na equipe do Sport de Recife, mas são equipes que tentam vencer. O próprio Juventude também, que sempre vive nesse momento brigando para não cair para a segunda divisão. E o São Paulo é uma equipe que tem, aquilo que eu acabei de falar, tem que se estruturar. O São Paulo foi uma equipe campeoníssima na década de 90, 3 vezes campeão mundial, 3 vezes campeão de Libertadores, campeão brasileiro, mas vive um momento conturbado pelas atuais a diretoria. Após aí veio o Leco, após as diretorias do São Paulo, o Casares tem muitos problemas na parte de diretoria da equipe do São Paulo, e isso reflete dentro de campo, e além das lesões, no caso de jogadores importantes, no caso do Oscar, que veio do futebol chinês, com muitos problemas físicos, o próprio Lucas também, o próprio Caleri, jogador Ferreirinha, que joga uma partida bem, outra cai de produção, então muita dificuldade para a equipe do São Paulo, e agora enfrentando o Flamengo, que precisa dar uma resposta para o torcedor, e eu acho que tem tudo para levar o pato dentro do Maracanã, onde o Flamengo vai ter que vencer esse jogo, até porque está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Tá certo, e amanhã também teremos um clássico carioca. Amanhã o jogo vai ser lá em Brasília, né, no Mané Garrincha, o jogo entre Vasco e Botafogo amanhã. Às 18h30 também, esse jogo está marcado para amanhã. Essa é a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E amanhã também, fechando a rodada, amanhã no sábado, né, teremos Bahia e Atlético Mineiro. Vasco e Botafogo também, Botafogo voltando do Mundial, e o Vasco aí no meio da tabela também, né? Junto com o São Paulo ali, está com 13 pontos, um pontinho a mais também, e vai jogar amanhã também contra o Botafogo lá no Mané Garrincha. Um jogo fora da redondeza do Rio de Janeiro, aquele jogo promocional de empresas, né, para arrecadar a renda financeira. E o Botafogo, assim, o Igor Jesus, né, que foi já negociado para o futebol inglês, através do presidente John Textor, aí já focando nesse jogo, e o Vasco com problemas, né? O Vasco, depois da 277, vive esse momento interno, e o Diniz tentando dar a cara dele, tentando fazer uma reformulação no seu elenco, dando
mais qualidade para tentar sair dessa situação, até porque o Vasco da Gama é uma equipe que vive nesse trabalho com o Pedrinho para tentar sair dessa situação, para fazer uma boa campanha nesse Brasileirão do Campeonato Brasileiro, Jean Paulo. É isso aí. Olha, Thiago Braz, meu amigo Samuel que está nas lives ali, na live da Ilha do Mel FM. Olha, vocês estão com fome? Olha só, a pedida hoje, churrascaria Cupim, hein? Churrascaria Cupim é para você, ó, rodízio de carnes, estilo gaúcho. Tem carne assada na brasa, aquela carne assada na brasa boa demais, né? Buffet completo com 12 tipos de saladas, 5 tipos de sobremesas também, batata frita, aipim, aquele molhinho legal, né? Lasanha, bolonhesa e muito mais. Agora tem sopas, né? Eu soube que tem sopa também lá no Cupim. E também amanhã, sabadão, tem feijoada, aquela feijoada com aquele rabinho de porco para você, pezinho de porco e tudo mais. Feijão muito bom amanhã na feijoada de primeira qualidade na Churrascaria Cupim. Avenida Ayrton Senna da Silva, 6.550, ali no trevo do Parque São João. Abraço aí pro Nenê e pro Armando, pessoal da Cupim, né? Delícias no Cupim, né? Na verdade, Cupim. Lá você tem pedida, né? Tem na sexta-feira, você tem no sábado, no domingo, você pode pedir. Se você quiser ir amanhã, você pode ter a feijoada para ser servida, tem o buffet, o espeto corrido e tem o buffet. Você pode escolher o que você quiser. Tem sopa também agora, né? Daí a sopa no dia de semana, a sopa, daí após aquela comidinha que o Samuel conhece muito bem, verdade. Paulo, você tem a sobremesa. Aí tem aquele pudinzinho. 5 tipos de sobremesa, hein? Aquele mousse de maracujá, aquela gelatina, bacana lá. Você vai tudo isso lá na churrascaria, bem pertinho ali do Parque São João. Você vai ali, então você tem espeto corrido, você tem aí feijoada amanhã e você também tem aquele buffet aí, você escolhe qual que é a tua pedida. E também sobremesa depois, hein? Ainda tem que sobrar um pouquinho aí. 5 tipos de sobremesa para você na Churrascaria O Cupim do Nenê. É isso aí, legal, abraço para eles aí. E também falamos aqui em nome do Posto Paranaguá, combustível com qualidade, procedência, troca de óleo, filtros, ótimo estacionamento, conveniência, lanches, salgados, tem muito mais para você. E aquele super lavacar no Posto Paranaguá, Avenida Gabriel de Lara, esquina com a Barão do Rio Branco. Abraço aí pro Luiz Cláudio, pra Isabelle e pro Luiz Carlos aí, pessoal, e também pro Daniel, né? Gerente aí da rede do Posto Cupim, Posto Paranaguá, aqui em Paranaguá, pra você, né, Thiago? Mandar um abraço pra toda a rapaziada lá, uma boa pedida de gasolina, porque hoje você tem seu carro, né, João? Você sabe muito bem, tem que tomar cuidado aí aos postos que você abastece e o momento que vive, porque todo mundo sabe hoje quanto é caro você mexer na mecânica do seu carro. Se você botar um combustível de péssima qualidade, meu amigo, o boleto vai chegar. Verdade. Então você pode ter certeza, então lá no Posto Paranaguá ali você sempre tem uma grande garantia e com certeza esse posto tem bandeira. Gasolina de procedência, qualidade, álcool de primeira qualidade também, aquele etanol, né? É lá no Posto Paranaguá. Legal. Olha, falando mais da Série A do Campeonato Brasileiro, teremos no domingo os outros jogos, né? Corinthians e o Bragantino, Red Bull, né? Bragantino aí, 19 horas no domingo. 20h30, no domingo também, Cruzeiro e Grêmio, hein? Jogo dos azuis aí, né? Também teremos no Castelão, 20h30, Fortaleza e Ceará, clássico cearense, hein? Esse vai pegar fogo lá, o Castelão, né? Clássico Voivoda lá, com muitos problemas, tanto na classificação para a Libertadores, vive um momento no estadual entre Ceará e Fortaleza, levou melhor a equipe do Ceará, o Vozão, e o Fortaleza precisa da resposta pelo poder econômico, né? Uma equipe que tem um investimento, trouxe Davi Luiz, tem jogadores de qualidade, jogador que nem o Daverson, jogador que nem o Marinho, então são jogadores que têm um alto investimento e precisa dar resposta para o torcedor, porque o Voivoda é um treinador que sempre teve prestígio no Ceará, mas em Fortaleza, mas hoje vive um momento conturbado pelo momento que vive. Não foi bem na Libertadores na primeira fase, perdeu o estadual e a equipe que ele tinha, uma equipe com a cara dele, equipe com movimentação, equipe que marcava em bloco, marcava homem a homem, fazia a marcação individual, hoje perdeu um pouco a sua característica a equipe do Voivoda e tendo muitas críticas pela imprensa e pelo momento que vive a equipe do Fortaleza, a equipe do Leão. Legal. E fechando a rodada, na segunda-feira à noite, teremos às 8 horas da noite, lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, Juventude e Esporte, o jogo aí dos Lanterninhas, né? Fechando a rodada. E 2 jogos aí vão ficar ainda na espera, né? Porque o Palmeiras e o Fluminense voltaram do Mundial.
Então, o Santos e Palmeiras e o Mirassol e Fluminense ainda não tem data definida, meu amigo Thiago Braz. O Santos, o Palmeiras que ia enfrentar o Santos, né? Na verdade foi uma manobra também, uma manobra aí até da CBF para favorecer a própria, porque deu 7 dias, né, já? De folga, né? Deu mais de 7 dias. Até mais no Campeonato Brasileiro do que o Campeonato Brasileiro tem jogo quarta e domingos. O Palmeiras jogou na última sexta-feira passada. Foi no jogo contra o Chelsea. Então, o jogo seria no sábado. Ia dar 8 dias de descanso. Então, foi manobra da Leila. É aquilo que eu falei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é aquilo, as manobras da CBF, aquilo que a gente fica se perguntando. Será que se fosse para outro time ia ter esse favorecimento? Coisas que acontecem no futebol brasileiro que tem que mudar, né, João Paulo? Verdade. Então tá aí a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A para você. E lembrando agora que estou falando também em nome aqui de Pré-Arte Pré-Moldados, mais um empreendimento do Grupo Nova Prata. Barracões comerciais e industriais há mais de 30 anos trabalhando pelo progresso de Matinhos e todo o litoral do Paraná. Atrás da rodoviária de Matinhos, Grupo Nova Prata, rodovia Alexandra Matinhos, para você. Abraço aí pro Ellison, pro Emerson Pampuch, é o pessoal do Pré-Arte Pré-Moldados lá. E também balaio de frango, ó, tudo pede hoje à noite, sextou, ó, balaio de frango, escarlope de frango à parmegiana, legal, aquela tulipinha, batata frita, maionese, farofa, né, franguinho, do balaio. Todos os dias também tem almoço, refrigerante, água e suco. Rua Manuel Correia, 2663 no Palmital. Também aquela cervejinha geladinha, como dizia aqui o pessoal, né? Água que passarinho não bebe, geladinha, né? É lá no Balaio de Frango também. Sextou, né? Agora também com loja lá na Bento Munhoz da Rocha Neto, lá no Parque Agari, próximo ao Corpo de Bombeiros. Um abraço aí pro Felipe, que é o grande proprietário aí do Balaio de Frango, hein? Bom demais, né, Thiago? Jean, quando eu falo assim, nessa manobra, porque o mercado vem forte para cima do Palmeiras. O Piquerez está sendo negociado, a Juventus vem em cima do Piquerez, e o Richard Rios está sendo sondado pela Inter de Milão. Então, por isso que eu falo, é uma manobra porque vai abrir a janela já no próximo dia 12, a janela do futebol da janela europeia, para os times europeus poder adquirir jogadores sul-americanos. Então, tudo isso é uma manobra. Então, tem coisas que, porque favorece a um, favorece o outro. Tem coisas, por isso que eu falo, tem que começar a se rever, porque o Flamengo vai entrar em campo. O Cruzeiro vai entrar em campo, Botafogo vai jogar no Mané Garrincha. Por que o Palmeiras foi favorecido? Então tem coisas que não dá para entender. Então essas coisas dos bastidores que a gente de vez em quando fica chateado com essas coisas que acontecem. E tem outra notícia também aqui que a gente estava comentando antes do programa entrar no ar, em off, né? Aliás, mandar abraço pro pessoal que está na live também, hein? Pessoal que está na live da Ilha do Mel FM aí, a rádio que você vê. Abraço para você também de todo o litoral paranaense que está acompanhando sempre o programa com a equipe Bola na Rede. Equipe comandada pelo nosso Valdir Braz, né? Que hoje está de folga, por isso que eu estou incumbido aqui de apresentar hoje Bola na Rede. Mas tem a notícia do Liverpool lá, né? Que tomou a decisão de aposentar a camisa 20 após consultar a família do Diogo Jota. Aliás, ainda está dando pano para manga, né? Aquele fatídico e tragédia, né? O acidente do Diogo, que matou o Diogo Jota e também o irmão dele, né, Thiago? Foi uma tragédia, né? Eles estavam em férias, até porque o Liverpool tem coisas que não dá para entender, né? O Liverpool foi campeão da Premier League, uma equipe que todo ano vem decidindo com força as decisões da Liga dos Campeões, chegando em mata-mata. E um Liverpool, o próprio Barcelona, não está no Mundial de Clubes. É isso aí que é nas coisas que também eu fico pensando. Foi algum dos erros do Infantino, mas aquilo, a pessoa também não pode acertar tudo, né? Foi porque a equipe de Liverpool, na minha opinião, tinha que estar nesse Mundial de Clube pela qualidade que tem nos últimos anos, e também esse ano foi na última temporada foi campeão da Premier League. E uma tragédia que aconteceu, o Diogo Jota, um jogador, para mim, uma das maiores, da maior era da seleção portuguesa de qualidade, né, Jean? Eu acho que a seleção portuguesa vai chegar numa Copa do Mundo com muitos jogadores de qualidade, e o Diogo Jota é um jogador fundamental. Disputou a Nation League, conseguiu o título contra a Espanha, entrou no segundo tempo, um jogador que tinha muita qualidade no Liverpool desde a época do Klopp, quando ele atuava como jogador, tanto entrava no segundo tempo, fazia um jogador de segundo homem de meio de campo, ou fazia a ponta ali junto com o Salah, e foi uma tragédia onde afetou tanto ele, quanto o Diogo Jota, quanto o seu irmão André, jogador também que disputava a segunda divisão da Premier League, segunda divisão do campeonato inglês.
E uma tragédia onde, ainda assim, o Liverpool vai fazer essa grande homenagem. O Cristiano Ronaldo prometeu para a família, não pôde estar presente no seu funeral, o maior ídolo português da história, um dos maiores ídolos do futebol português, era grande amigo do Diogo Jota, os dois se davam bem, até tem uma imagem na rede social de Cristiano Ronaldo beijando ele após ele entrar dentro de campo, um carinho, que eles tinham uma grande amizade, que prometeu que vai bancar os custos da família do Diogo Jota, até os filhos crescerem, ficarem adultos, os estudos e a parte financeira. Então, uma grande iniciativa desse craque português, não só como jogador, como tudo que vale, e os pêsames também, né, que são os familiares, aonde o futebol mundial está de luto pela perca desses dois garotos, jovens atletas, tanto do Liverpool e seu irmão também, o André, que faleceram no acidente de carro. Beleza. Olha, estamos trabalhando também em nome de Paraná, Goiás. Trabalhando pelo futuro e pelo progresso aí de todo o litoral paranaense, Paranaguá e região aqui, junto com o Rio Branco e também com a equipe Bola na Rede, apoiando aqui todos os jogos também. O Hamilton, o Arnaldo, Paraíba, o Traia e o Pulga Pranha, né? O pessoal ligado aí na equipe Bola na Rede, Ilha do Mel FM, Paraná, Goiás, né? Lembrando, em Copa Litoral, está tendo a Copa Litoral, 25ª Copa Litoral, logo tem jogos aí ao vivo também, né? Aqui na Ilha do Mel FM, né? Copa Litoral, todo vapor, né, meu amigo Thiago Braz? Com certeza, Copa Litoral, aí premiações de ponta também. Grande premiação, tivemos grandes rodadas, a Colônia Maria Luísa semana passada vencendo, time do Anderson aí fazendo boa campanha, time de Barrancos também, do grande Walter, que faz grandes equipes aí da Copa Litoral, sendo muito movimentada e movimentando o litoral do Paraná aí, a Copa Litoral, e sempre com as informações aqui da Rádio do Mel, equipe Bola na Rede. Tá certo. Olha, falamos também em nome de Max Espetos, restaurante e também eventos. Todos os tipos de carne, saladas você encontra aí na Max Espetos. Picanha grelhada, picanha black, alcatra, aquele carneirinho, né? Batata frita, mandioquinha, coraçãozinho, essa hora ainda dá fome, hein? Pessoal que tá se preparando para tomar aquele café, né? Tá dando fome já, né? Mas depois aí, ó, pega a família e vá na Max Espetos, hein? Salão para eventos também para 150 pessoas. Para você na Max Espetos, o Amaneco Viana, 983 na Raia, para você, Max Espetos. E lembrando também, o que não falamos aqui da Série C e D, né, do Campeonato Brasileiro, que faltou ainda. Vamos falar agora. Na Série C, o Londrina vai até a Paraíba, pegar o Botafogo da Paraíba. Esse jogo aí vai ser domingo, 16h30, lá no Almeidão. E também o Maringá joga em casa no Willie Davis, segunda-feira à noite, 19h30, contra a equipe do Brusque, Thiago. O Maringá, depois da volta do seu treinador, né, passou um momento complicado de saúde. O Jorge Castilho, para mim, um treinador que tem muito a somar ao futebol nacional. Um cara que, para mim, em Curitiba, tanto Atlético Paranaense, tem que olhar com carinho. Um treinador que conhece de nível tático, conhece de times com intensidade. Agora voltou a equipe do Maringá, o Zé Vitor, né? Zé Vitor, que estava emprestado para o Mirassol, aí não foi bem na equipe do Mirassol, aí voltou para a equipe do Maringá, se apresentou à equipe, é um jogador que dá muita qualidade para a equipe do Maringá, um jogador de 1,90 m, jogador que tem uma passada longa, dá muito ritmo para a equipe, e a equipe do Maringá jogando esse jogo dentro de casa e precisando da vitória, porque deu uma decaída após o problema de saúde do seu treinador, onde não esteve presente. A equipe do Maringá derrapou, depois daquela vitória que venceu a Confiança com 1 a menos pelo placar de 3-1 dentro do estádio WD. A equipe vem derrapando, conseguiu um empate fora de casa na última rodada, mas precisa voltar a vencer, até porque a Série C é uma competição muito competitiva. O Maringá, que vem sempre fazendo boas campanhas, tanto na Copa do Brasil, que já pegou o próprio Flamengo, em decisões de campeonato paranaense, que perdeu esse ano recentemente por título para a equipe do Operário, e fazendo um bom trabalho com o treinador Jorge Castilho. Tá certo, então, confirmando então, o Londrina entra em campo domingo, lá no Almeidão, lá na Paraíba, contra o Botafogo da Paraíba, às 16h30, e o Maringá joga segunda-feira à noite, às 19h30, contra a equipe do Brusque, lá no Willie Davis. Agora, falando de Série D do Campeonato Brasileiro, teremos um confronto paranaense amanhã às 15h30, na Série D, lá no Olímpico Regional. Cascavel e Cianorte jogam, né? Aliás, os dois podem se classificar, né? Ainda nessa Série D. E o outro time paranaense joga domingo contra o Joinville, hein? Azures e Joinville, lá nos Pioneiros, lá em Pato Branco. Então,
os representantes paranaenses aí na Série D. Só o Azures pode ficar de fora da outra fase, mas Cascavel e o Cianorte pode passar de fase, né? O Cascavel comandado pelo Tcheco, né? Depois de 2 anos aí voltando a equipe do Cascavel, a equipe da Serpente, fazendo esse trabalho. Também temos o nosso representante, o Parnanguara, um bom zagueiro, jogador que até foi sondado para o Rio Branco, já quem sabe um dia voltar ao Rio Branco. O Wesley, garoto da Vila Guarani, o zagueiro da equipe do Cianorte, fazendo sempre boas campanhas e sendo um zagueirão fundamental dessa campanha da equipe do Cianorte na Série D. Um jogo interessante porque as duas equipes, tanto o Cascavel, que após aquele jogo onde não conseguiu a classificação para o Rio Branco, teve a mudança do seu técnico, mudou o nível da equipe, o Treco conseguiu dar uma cara nova para a equipe do Cascavel. Um jogo interessante entre o Leão do Vale e a equipe da Serpente lá no Estádio Olímpico de Cascavel. Tá certo, olha, agora marcando aqui 6h28 no litoral do Paraná, uma ótima noite para você de sexta-feira, que seu final de semana seja super 10, né? Super ótimo aqui, e continue acompanhando aqui a Ilha do Mel FM, sempre trazendo as primeiras informações do dia, as notícias em primeira mão. Acompanhe a equipe Bola na Rede também, trazendo as informações do esporte e as melhores músicas, né? Quero agradecer meu amigo Thiago Braz aqui, comentarista número 1 da equipe Bola na Rede aqui. Abraço a toda a equipe Bola na Rede, abraço ao grande Samuel Dias aqui, o nosso Samuca, que ficou hoje nas lives, né? Ele que é o grande comandante aqui das tardes da Ilha do Mel FM, com o programa Radioatividade e também o Relíquia. Em breve tem novidades, né? Em breve eu estarei também apresentando aqui algum programa aqui no próximo mês, em agosto, aqui na Ilha do Mel FM, né, meu amigo Thiago Braz? Mas obrigado também ao seu pai, né? A sua irmã também, a Daniele Braz, o grande Valdir Braz aqui, comandante da equipe Bola na Rede, pelo incumbido aqui do meu trabalho aqui, apresentar hoje o programa, já que hoje ele está de folga, né? Está lá em Florianópolis, meu amigo Thiago. Um abraço a você, Jean, também o Samuel, todos os ouvintes da Rádio do Mel. Falamos um pouquinho do que rolou pelo Brasil e pelo mundo, né? Começando os campeonatos o brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D. Conversamos também sobre divisão de acesso, tanto o Paranavaí, Mundial de Clubes. Nós vamos torcer agora com o nosso querido Leão, que é o nosso representante, nosso bem maior do nosso litoral, tem uma resposta, que agora só está esperando o arbitral, qual será a decisão da Federação Paranaense sobre a competição. Notícias extraoficiais que desistiu o Paranavaí, né? Não quer mais disputar a competição, e tanto a equipe do Nacional. Então aí são equipes aí que já desistiram, que estavam sendo cotadas, então por isso vão ver uma forma de disputa. Parece que tem que ter 8, né? No mínimo. Tem que ter essa 8 no mínimo, e tem times que são considerados nas primeira divisão do Paranaense, com equipes que são consideradas da divisão de acesso. Então, por isso que mudou um pouco, por isso que um pouco dessa demora para ver como que vai ficar essa situação. E aquilo que eu falei, até porque também tem o interesse do Curitiba. Curitiba, muito interesse nessa vaga, porque envolve a Copa do Brasil. Se não tiver Copa Paraná, Curitiba automaticamente ganha vaga para a Copa do Brasil em 2026. Um abraço, Jean. Abraço a todos. Thiago. Fique com Deus. Fui. E o Leão tá aqui, ó, né? Tem um leãozinho querendo rugir, né? Mais alto aí. Então estamos esperando as emoções aí do nosso Leão da Estradinha. Ficamos por aqui com o programa Bola na Rede, que volta na segunda-feira com o grande Valdir Braz aqui, trazendo para você sempre as emoções do esporte amador do litoral paranaense, esporte nacional e também mundial. Abraço para o Samuel, abraço para você, amigo ouvinte da Ilha do Mel FM 90,3, a rádio que você vê. Aqui, Bola na Rede, com quem entende do negócio. 90,3. Ilha! Você ouviu? Programa Bola na Rede. Todos os detalhes do esporte aqui na paixão da cidade. Ilha do Mel FM. Bola na Rede. A rádio que você vê. 90.3. Ilha do Mel FM. 6h31.